Começa agora 93Cast. 93Cast. Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que nos ouve nesse momento, que nos assiste nesse momento aqui no nosso YouTube, no nosso canal, nosso 78º episódio aqui do nosso 93Cast, e hoje tendo uma grande alegria de receber um formiguense que tem feito um trabalho muito bonito por todo o Brasil aí, por todo mundo também, né? É isso mesmo. Hoje nós estamos tendo uma grande alegria no nosso podcast de receber nosso querido Padre Hardem Pedrosa, que veio hoje aqui no nosso podcast falar desse novo livro dele, viu, pessoal? Teófilo, Encontro entre Razão e Mistério. Padre, seja bem-vindo aqui aos estúdios da 93 Play, uma grande alegria receber o senhor aqui. Graziano, muito obrigado pela acolhida mais uma vez aqui no 93Cast. É um prazer estar aqui, uma honra. E bom dia, boa noite, boa tarde a você que nos assiste, que vai acompanhar esse podcast aqui da 93. Padre, você na verdade teve a oportunidade da gente conversar já, acho que no começo do ano, um pouquinho sobre um livro anterior a esse aqui que nós vamos falar daqui a pouco, né? Que foi do perdão, né? Do perdão, isso. O livro Perdoar Não É Esquecer, É Não Lembrar. Uhum. Graças a Deus esse livro tem tido uma acolhida das pessoas muito favorável. Muitos têm procurado a leitura desse livro, de modo especial, para viver essa dimensão do perdão, né, na sua vida, que é, de fato, um desafio para cada ser humano, né? Você perdoar as pessoas que nos faz mal, né? Então, e de fato, eu tenho tido uma acolhida muito grande, assim, sabe? Já estamos na segunda impressão da quantidade de livros já, mais ou menos aí, quase uns 2.000 livros já saíram. Que legal. Antes de falar desse novo livro, Teófilo, que o senhor está lançando agora, vamos falar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo nesse momento, quem é o Padre Hardem Pedrosa? Sabemos que é um formiguense, né? Eu sou natural de Formiga, Minas Gerais, Graziano, nascido aqui, criado aqui até minha adolescência. Sou filho de José Luiz Pedrosa e Adriane Reis Pedrosa, de modo especial, neto do Antônio da Silva Reis, conhecido como Culó, ali do Quinzinho. Então, muita gente de Formiga conhece meu avô, sou neto dele. E eu saí de Formiga com 15 anos, que eu fui para o Seminário de Lavras. Naquela época, o diretor do seminário era o padre Maurício Messias de Souza Leão, que também é natural de Formiga. E fomos um grupo grande ali para o seminário. Passei toda a minha formação, estudei em Lavras, depois cursei filosofia em Brusque, fui para Terra Boa, Barretos, São Paulo, fui para a Alemanha, morei 2 anos, voltei para o Brasil, fiz teologia em Taubaté, e aí no dia 16 de dezembro de 2017, há 8 anos praticamente, fui ordenado padre na matriz São Vicente Ferro aqui em Formiga. E hoje o senhor está em São Paulo? Hoje eu trabalho em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Candelária, ali junto com o padre Marcelo, que foi pároco aqui em Formiga ao longo dos anos. Trabalho em São Paulo capital, mas já trabalhei também no Rio de Janeiro, na paróquia Bom Jesus da Penha, lá na comunidade da Penha, no Complexo da Penha, onde tivemos agora essa operação. Eu trabalhei ali durante 3 anos, depois trabalhei no Santuário São Judas Tadeu, fui estudar mestrado na PUC de São Paulo, fiz meu mestrado e agora estou na Candelária, ali em São Paulo capital. Que legal. Inclusive, aproveitar aqui, registrar a presença das nossas amigas a Eliana e Ivone, que são lá de São Paulo, são lá da paróquia, padre? São lá 2 senhoras de São Paulo, engajadas como agente pastoral na nossa paróquia. Eliana e Ivone, grandes amigas aí que me conhecem desde a época que eu era diácono. Vieram acompanhar o padre, ou então fazer a segurança do padre, né? Vem fazer a segurança, são assessoras, né? Assessoras de imprensa aqui. Que maravilha. Padre, conta pra gente aí um pouquinho da experiência de ser padre, né? Realmente assim, é um propósito, é uma missão, realmente um chamado, né, padre? Ser padre, de fato, primeiro é muito bom. Eu amo ser padre, me realizo como pessoa, como ser humano sendo padre. Muitas pessoas, às vezes, até quem nos acompanhou já na formação, diretor espiritual, sempre me pergunta, né, às vezes, por que você quer ser padre, né, quando eu não era padre ainda? E eu cheguei a uma conclusão, uma resposta muito clara e objetiva. Eu quero ser padre para trazer a Eucaristia ao mundo. Então, essa foi a resposta que eu dei quando fui perguntado por que eu queria ser padre antes da minha ordenação. E, então, é isso. O que eu mais gosto de fazer como padre, o que me realiza como padre, é trazer a Eucaristia ao mundo. E para trazer a Eucaristia ao mundo, só sendo padre.
Maravilha. Então, esse é o meu objetivo. E tudo aquilo que engloba a vida de um sacerdócio, né? Como a gente vê aqui os padres da Matriz São Vicente Ferre, das outras paróquias aqui de Formiga, o trabalho do clero. Formiga é uma cidade que já doou tantos homens para a vida sacerdotal, tantas religiosas. Somos mais de 70 padres desde a emancipação da cidade de Formiga. Então, é uma cidade que reza, que tem muitas vocações sacerdotais, religiosas. Temos a presença das irmãs do Colégio Santa Teresinha ao longo de mais de 100 anos aqui presente. Estudei ali quando era criança. Então, acredito eu que é isso. Formiga, ela reza muito. Temos 2 bispos, Dom Antônio José do Couto, que está no processo de beatificação, e também Dom Wagner, que já está bispo emérito, lá no Paraná. Então, é uma cidade que reza muito, é uma cidade que tem aí Deus presente, né? Como diz o Salmo, Deus habita essa cidade, né? Isso é muito favorável, muito bom. Então, é muito bom voltar aqui. Ontem presidi na missa, na Matriz São Vicente Ferre, domingo, dia 7 de dezembro, às 19h30, a igreja estava muito cheia, repleta de jovens rezando. Isso é bom que a juventude está buscando, rezando, os adolescentes estão engajados na vida da igreja, né? Eu acho que é importante nunca perder esse equilíbrio, né? Entre fé e trabalho, entre vida espiritual e vida cotidiana. Sempre bom tentar manter esse equilíbrio. Eu acho que Formiga consegue manter esse equilíbrio. Que coisa boa. Padre, antes de a gente falar desse seu livro Teófilo, vamos falar um pouquinho como é que surgiu esse dom, né, essa vontade de escrever, de se tornar escritor também. Conta pra gente. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Sempre me dei muito bem na área da escrita, nas redações, nesse sentido. E foi no período da pandemia, de modo especial. Eu estava no Rio de Janeiro e quando nós fechamos todas as igrejas, o trabalho, a demanda do atendimento diminuiu, tanto quanto. Então, surgiu um convite para publicar a minha monografia de filosofia. Então, a partir desse convite para publicar a minha pesquisa que eu tinha feito, nós publicamos a monografia de filosofia. Depois, por ter publicado essa monografia, me veio o interesse de publicar a minha monografia de teologia, que foi meu segundo livro, que fala sobre a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo. Nós publicamos também a encarnação. Depois, então, aí eu comecei a escrever, sou colunista da revista São Judas Tadeu lá no Santuário. Então, esse contato com a escrita, sempre escrevendo, publicando artigos científicos em algumas revistas sobre temas que eu pesquiso. Me veio o desejo de publicar algo porque me incomodava, de certa maneira, os atendimentos de confissões, a dimensão do perdão. O quanto que a grande maioria, vamos dizer, 95% das pessoas que confessam, pelo menos que confessaram comigo ao longo desses 8 anos, sempre confessam a dificuldade de perdoar alguém, da família, um amigo, alguém conhecido. Então, me veio muito o desejo de escrever algo para que as pessoas pudessem entender que perdoar não significa gostar, significa amar. Eu te perdoo hoje, Graciano, daquilo que você fez, mas eu não te convido para o meu aniversário, não te convido para ir comer pizza. E está tudo bem. Às vezes as pessoas dizem, padre, eu perdoei, mas eu não queria mandar mensagem perguntando bom dia, perguntando como é que está. E não precisa. Perdoar não é ter afeição. Perdoar é amar. Jesus nos pede para perdoar por causa do amor ágape, que é a renúncia, quando eu preciso sair de mim. E perdoar é isso. É eu sair do meu orgulho, sair da minha ambição, sair do meu egoísmo. Isso é perdoar. Por isso está envolvido com o amor. Perdoar é amar. Então, eu quis escrever sobre isso. Então, perdoar não é esquecer, é não lembrar. E também, tudo aquilo que acontece conosco, seja fatos bons, seja fatos ruins, nós não vamos esquecer. Nós não iremos esquecer. Ou seja, vai permanecer na nossa memória. E, às vezes, as pessoas chegam no confessionário e dizem isso, né? Padre, eu vim aqui que eu quero confessar isso que aconteceu e eu quero esquecer isso que aconteceu comigo. Não, mas você não esquece. Eu queria perdoar o meu pai porque ele foi um mau pai na minha vida de infância. Eu queria perdoar o meu marido, a minha esposa porque ele me traiu. Mas eu queria esquecer isso que aconteceu. Não, você vai perdoar. Perdoar é ressignificar aquele fato, mas você não vai esquecer. Ele vai continuar presente na sua história. Porque, para esquecer, eu preciso perder a memória. Ou eu bato a cabeça, ou sou cometido pela doença de mal de Alzheimer, de algum modo. Mas eu não vou esquecer. Então, perdoar é isso. Perdoar não é esquecer. É não lembrar. É ressignificar aquilo que foi feito. Então, esse foi o desejo para publicar o terceiro livro.
E aí, quando a gente publica um, a gente quer publicar outro. Quer mais, né? E mais, e mais, e mais. Não Já para tem mais. outros projetos aí em vista. Eu estou desenvolvendo, depois eu posso até falar dois novos projetos. Mas e aí a ideia de publicar agora é Teófilo, que é um projeto de mais ou menos aí uns 10 anos. Não é algo instantâneo, porque é para ser uma trilogia, esse é o objetivo. Esse é o volume 1 e vamos ter ainda o volume 2 e o volume 3. Mostra pra gente aí, padre. Mostra pro pessoal que está nos assistindo. Esse aqui é o volume 1, Teófilo, Encontro entre Razão e Mistério. Vamos ter o Teófilo volume 2 e o Teófilo volume 3. O que é, na verdade, o Teófilo, padre? Teófilo significa amigo de Deus. Né? Mas aqui, eu até digo isso na contracapa, na sinopse, e que Teófilo significa teologia e filosofia. Então, é esse encontro entre razão, filosofia e o mistério, a teologia, entre a fé e aquilo que é ciência, entre a religião, a espiritualidade e a temporalidade, o ser humano. Então, é esse o intuito, é para meditar sobre isso. E nós não conseguimos, de certa maneira, Graciano, nos separar em gavetas. Nós somos seres humanos inteiros. Não tem como eu ir para a igreja rezar e deixar todos os meus problemas, deixar toda a minha realidade de trabalho, de família em casa. Não, vai junto comigo, porque nós vivemos de forma inteira. Eu rezo aquilo que eu vivo rezando. Então, é uma contínua comunhão entre aquilo que sou. Jesus nos ensinou isso, Jesus fez muito isso. Jesus, ele viveu com os apóstolos, rezou com os apóstolos, e cada dia mais a sua existência era uma vida de oração e fazia da sua oração aquilo que ele vivia, que ele era. Então, esse é o encontro, esse é o objetivo do livro. E aí o livro são diversos ensaios, reflexões, trazendo a voz do saudoso Papa Francisco. O livro foi inspirado em Padre Deon. Padre Deon padre francês, fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, os padres que estão aqui na paróquia São Vicente de Ferro há mais de 100 anos. O padre Deon, ele visitou o Papa Leão XIII em setembro de 1888. E, nessa ocasião, o Papa Leão XIII pediu ao padre Deon para que pudesse divulgar as encíclicas, a voz do magistério. Naquele momento histórico, a encíclica mais importante era a Rerum Novarum, que falava sobre a questão social, a questão operária. Então, o padre Deon é um divulgador das encíclicas, é um divulgador da voz do magistério, do ministério petrino. Então, inspirado nisso, eu quis trazer reflexões que tocam a nossa vida, a nossa existência, a nossa relação com Deus, trazendo o que o Papa Francisco também falou sobre essas temáticas. Então, esse é o objetivo do livro, esse foi o objetivo do livro. E aí as pessoas podem ler, cada momento, uma reflexão, meditar, refletir sobre aquilo que foi escrito aqui. Antes de a gente falar um pouco mais do livro, padre, antes que eu me esqueça aqui, esse final de semana ficou muito marcado aí na vida do senhor, porque agora você é um acadêmico aqui, né? Faz parte aqui do grupo seleto de pessoas, dos escritores de Formiga, não é isso? Eu tomei posse da cadeira número 11 aqui na Academia Formiguense de Letras, a quem eu agradeço, a pessoa do Paulo, nosso presidente. Somos diversos acadêmicos, né, com freiras e confrades, escritores, poetas, pessoas que têm dedicação a difundir a literatura, né, a poesia, os textos, né? Então, foi um momento muito bom, assim, fazer parte da Academia Formiguense de Letras. Como eu disse no meu discurso na noite do sábado, é de fato devolver à formiga tudo aquilo que formiga já me deu quando eu era pequeno. Então, é muito bom, assim, e formiga mora no meu coração, sou formiguense, né? Então, levarei aonde quer que eu esteja, que sou membro da Academia Formiguense, da Academia de Letras aqui de Formiga, Academia Formiguense de Letras, ou seja, da minha história. E cada vez mais, fazer parte dessa academia me liga à minha memória, me liga à minha história. Então, estou muito feliz, muito contente e agradeço imensamente à Academia Formiguense de Letras. Que legal, padre. Parabéns. Agora, esse livro Teófilo aqui, ele é o volume 1. Explica um pouco para a gente, que parece que vai ter uma continuidade. Se você citou que tem muitas referências aqui do Papa Francisco. Do Papa Francisco. Fala um pouco. Então, ele é o volume 1, a voz do Papa Francisco, porque quando eu escrevi o Papa Francisco ainda estava entre nós. O volume 2 é para ser a voz do Papa Leão XIV,
Tem esse objetivo, então deixar o Papa Leão XIV falar mais coisa, né? Eu também ter mais tempo para pesquisar sobre o Papa Leão, trazer as temáticas. É um projeto que eu tenho aqui para 10 anos. Se eu estiver vivo até lá, então eu espero sair a trilogia, né? O combo dos 3 livros. E o volume 3, a ideia é fazer sobre o próximo Papa, que está no coração de Deus, que a gente não sabe. Então é um projeto aí para um bom tempo, né? Não é um projeto curto, não. É um projeto para um longo prazo. Essa é a ideia, esse é o objetivo da trilogia. Esse livro, Graciano, ele tem um detalhe especial, que ele foi publicado também pela Lei de Incentivo à Cultura da Lei Rouanet, do governo federal. E quero deixar aqui meu agradecimento especial à Pruma Engenharia, que é uma empresa de Formiga e que incentiva muito a cultura, o esporte, a literatura na nossa cidade. E também escritores de Formiga, projetos daqui, de Minas Gerais. Então, agradecer à Pruma Engenharia. Estive lá hoje de manhã, nesta segunda-feira, lá com o Fernando, que é o CEO da empresa atualmente, e deixei lá os volumes do livro para presentear todos os funcionários da Pruma. Então, agradecer o patrocínio da Pruma Engenharia. Muito obrigado, porque eles foram importantes para que esse projeto hoje se tornasse papel nas nossas mãos. Que legal. Padre Haden, esse livro é para qual público, na verdade? Para quem precisa ler esse livro urgentemente? Fala assim, para quem, na verdade, assim, que busca realmente algo na sua vida? Esse livro não é um livro somente para católicos, primeiramente. É o público geral, a quem deseja, quem gosta de ler, quem gosta de pensar a vida, independente da religião que você professa. É um livro, mesmo tendo a voz do Papa Francisco, o Papa ele sempre fala para todos, para toda a humanidade, né? E os temas aqui, ele sempre traz essa dimensão da existência. Então, de modo especial, é um bom livro para quem está em estado de depressão, para quem parou de sonhar, para quem está vivendo o síndrome do pânico. É um bom livro para quem está vivendo um momento de dúvida. O que eu decido da minha vida? Eu faço isso, eu faço aquilo, o que eu faço? Principalmente para os jovens. Então, é um bom livro para quem está vivendo esse espírito, sabe? O espírito da depressão, o momento da depressão, está vivendo essa dimensão da síndrome do pânico, né? Está vivendo a dimensão do esgotamento do lado profissional, sabe? O esgotamento familiar. Então, é um livro para isso, para quem está sobrevivendo e não vivendo a vida. Um título de um capítulo aqui é isso, Viver ou Sobreviver. Então, é um livro para quem está sobrevivendo e não vivendo a vida. Porque a gente precisa viver a vida, não sobreviver. A vida não pode ser um peso. A vida é leve, tem que ser leve. Então, é um livro para quem está vivendo a vida como peso. Para quem está triste, para quem está sem direcionamento. Então, para quem está com dúvidas, eu até começo tem um capítulo aqui que a gente fala, esse livro é para quem já se perguntou, por que eu existo? É um livro para quem já fez essa pergunta, por que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? É um livro para isso, para pensar a existência. E aí você dar uma resposta. Apocalipse vai dizer o seguinte, Deus vomitará os mornos. Não me lembro agora o capítulo. Ou seja, na vida, não só na dimensão da fé, mas na vida não dá para a gente ser morno. É ruim quando você convida uma pessoa para alguma coisa e ela fala, tanto faz. Não é tanto faz. Eu quero ir, eu quero participar. Não, eu não quero ir. Então, é isso. É preciso ser quente ou frio, nunca morno. É ruim quando você fala para a pessoa assim, você prefere pizza portuguesa ou calabresa? Tanto faz. Não, tem a sua preferência. Tem a escolha de vida. Isso que é importante, ter escolha de vida. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Então, é um livro para isso. Para você ser protagonista da sua história e não coadjuvante. Tem um trecho no livro que o senhor comentou, inclusive ontem na homilia do senhor na igreja, que fala na sua ausência, as pessoas vão sentir sua falta? É algo nesse sentido? Se você não existisse, que falta você faria? Exatamente, isso é muito forte, né? Porque o texto aqui, e o Papa Francisco fala sobre isso, em uma de suas homilias, você pode, ao ler o texto, o capítulo, você pode perceber, não faria falta a ninguém. E aí eu trago uma ideia do texto, que aí você pode ler, que é isso. Será que de fato você não faria falta a ninguém? Porque às vezes a gente tem isso, né?
a mãe vai ler esse texto e percebe que não faria falta nem para os filhos, para o marido. E às vezes não é bem isso. Então, tem uma pessoa que você sempre vai fazer falta. Porque a gente sempre foi quisto por essa pessoa, a gente sempre foi pensado por essa pessoa. Mas são perguntas para viver a existência. Por exemplo, tem um outro aqui. A morte diante dos olhos. Não é viver de forma fatalista. Pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, não é isso. Mas ao olhar para a morte, eu vivo a autenticidade da minha vida. Por saber que eu vou morrer, eu quero deixar uma boa memória. Eu quero deixar uma boa história. Eu quero deixar um legado bom para as pessoas aqui. Então, seja lembrado por aquilo que você deixou de bom, não pela maldade que você criou. Às vezes eu fico até pensando assim, você quer ser deixado, né, por aquilo que você fez de bom ou você fez de mal? Ou seja, você quer ser lembrado na nossa história mundial, o que Nelson Mandela fez ou o que Adolf Hitler fez? Você pode se comparar isso, você pode pensar assim. E aí vai a vida de cada um. Então, é essa a dimensão do livro, né? Pensar a existência, pensar o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, pensar nas minhas escolhas, nas minhas renúncias que eu preciso fazer. Nesse título aqui, padre, por que pessoas boas fazem terapia? É um título que o pessoal gosta bastante, esse. Por que pessoas boas fazem terapia? E, de fato, é isso, né? Eu ficava pensando, e nos atendimentos de confissões, nas direções espirituais, todas as pessoas que procuram o sacerdote para fazer para a sua confissão e para a direção espiritual, é rara a pessoa que vem contar algo bom. Normalmente a pessoa contar algo ruim. Sempre é algo ruim, né, nesses momentos. E da maioria das pessoas a gente precisa indicar uma terapia. Né? Olha, você precisa fazer uma terapia. Por quê? Porque alguém escolheu fazer uma maldade contra mim. E as pessoas escolhem fazer maldades contra nós. Elas escolhem isso. Há pessoas más no mundo que escolheu caminhos da maldade. Já havia assim na época de Jesus Cristo, quiçá hoje. Então as pessoas escolhem, infelizmente, é o dom da liberdade que nós temos. Eu posso escolher ser de Deus ou eu posso escolher viver na ausência de Deus. E escolho o caminho do mal. De modo especial, vou dar um exemplo. Por que as crianças que são abusadas na sua infância, essas precisam passar por 15, 20 anos de terapia? Ou até a vida toda? São pessoas inocentes, boas. Por que essas têm que fazer terapia? Por que a mulher ou o homem, vice-versa, quando é traído a confiança da relação conjugal, um ou outro, aquele que foi traído, precisa buscar terapia, precisa fazer terapia? Então, essa é a pergunta que eu faço e vou respondendo isso ao longo do texto. Por que pessoas boas fazem terapia? Esse é o intuito, né? E aí você pode ler as respostas que eu dou para essa pergunta. Ô, padre, e o Papa Francisco, ele trabalhava muito, né? Esse lado, né? Humano, né? Muito. Das pessoas, né? Isso realmente é muito, muito forte, né? Se a gente teve, não desmerecendo de maneira nenhuma Papa Bento XVI, né? Mas Papa Bento XVI é um homem da intelectualidade. Atualmente, ele é um dos maiores teólogos do século XXI que nós temos, da atualidade. Ele escreveu um livro, Escatologia, que é um dos melhores livros para se estudar sobre escatologia, sobre o fim, ressurreição, vida eterna, morte, inferno, purgatório. É um dos melhores livros, né? Então, Papa Bento XVI, um homem da intelectualidade. É como se a gente olhasse assim, eu poderia dizer assim, Papa Bento XVI é Paulo, né? O homem das cartas, dos textos, da intelectualidade. O Papa Francisco é Pedro, é o homem do coração. É o homem que diz para Jesus, que muitas vezes diz para Jesus, Jesus, não me lava o corpo inteiro. Não, Pedro, você não entendeu. Não é bem assim. Então, é Papa Francisco, né? Papa Francisco, um homem do coração, um homem do toque, um homem do olhar. E Papa Francisco, de fato, teve muito forte no seu ministério petrino o lado social, o lado do cuidado com a vida humana, o lado de resgatar esse cuidado com o outro, com o próximo, né? Que às vezes se perde tanto. Às vezes a gente tem mais cuidado com o aparelho celular do que quem mora conosco. Então, o Papa Francisco, no seu ministério petrino, ele fez isso. Resgatar o nosso lado do cuidado, do encontro, né? Palavra tão marcada ao longo dos seus textos, né? A cultura do encontro, ou seja, a cultura do encontro. E aí é interessante observar como que foi preciso que o Papa Francisco, nesse nosso tempo, falasse tanto sobre uma cultura do encontro. Por quê? Porque nós estamos deixando de fazer algo que é próprio nosso, relacionar. Estamos deixando de relacionar.
seja por causa do uso exacerbado dos aparelhos midiáticos, mas nós estamos... Então, precisou que um Papa falasse tanto sobre a cultura do encontro. Então, de fato, é isso. E aí, inspirado no Papa Francisco, eu quis escrever esses temas. O que o Papa Francisco falou assim? Porque todos esses temas aqui, eles tocam na dimensão relacional. É na relação com o outro. É sempre na relação, né, com o meu próximo, com quem está comigo. E existência é isso. Não tem como existir de maneira assim, sozinha. Nós existimos juntos. A filosofia contemporânea vai falar muito sobre isso. A relação com o outro. A relação com o meu próximo. A relação, né? Seja Emmanuel Levinas, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, todos esses grandes filósofos da época contemporânea falam sobre isso, né? Citam sobre isso, escrevem sobre isso, a dimensão da relação. Então, é preciso resgatar isso dentro de nós. O quanto é importante a relação, esteja junto. Nós estamos chegando perto de um dos momentos que a gente mais se relaciona em família, que é o Natal. Quantas pessoas estão se programando para viajar, para visitar os parentes, preparando o cardápio da Santa Ceia? Ou seja, não perca a oportunidade de se relacionar com as pessoas que você ama. Isso é fundamental na nossa vida. Não deixe para relacionar com as pessoas no dia do velório dela. Quantas pessoas deixam isso? Há o encontro da família só no dia que morre o avô, morre o bisavô, morre o tio, aí a família se encontra. Então, ou seja, vivemos de encontro diante de um velório. Por que não resgatar o encontro do Natal? Por que não resgatar o encontro dessas grandes festividades, momentos celebrativos da nossa vida em família? Então, o livro é esse o objetivo do livro, né? Pensar as nossas relações, pensar a nossa existência nesse mundo. Coisa boa. E daqui uns anos, como o padre já disse, virá aí o Teófilo volume 2, com um pouco das reflexões do Papa Leão. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse novo Papa, o Papa Leão 14 aí, o que é a visão do senhor, o que o senhor já enxerga, já vê o trabalho dele aí na nossa igreja? Graciano, foi muito engraçado porque a gente tem uma obra educacional, faculdade e colégio em Curitiba, dos padres deonianos. E nós estávamos celebrando 25 anos da faculdade em Curitiba. E eu sou secretário da diretoria da mantenedora que mantém as nossas obras no Brasil todo. Então, eu estava em Curitiba naquele momento do que começou o conclave. E todos nós estávamos apreensivos, esperando, né, quem seria o novo Papa, né? E foi muito engraçado porque naquela tarde tinham diversos padres deonianos ali, então a maioria ficou hospedado nos hotéis. E eu estava no hotel e a gente tinha um evento à noite. E como tinha um evento à noite, eu estava descansando. E eu falei assim, vou dar uma volta aqui, conheço Curitiba, mas falei assim, vou num shopping aqui perto, peguei um Uber, fui pro shopping, tomar um sorvete, andar um pouco ali, porque estava no hotel esperando chegar o evento da noite. E estava acompanhando as redes sociais no celular, estava acompanhando ali no shopping. Expectativa. Peguei um sorvete, sentei assim e liguei o Instagram no Vatican News, a live do Vatican News, que estava direto para a chaminé. Estou ali tomando sorvete e olhando para a chaminé. Tomando sorvete e olhando para a chaminé. Isso no shopping, lá de Curitiba. E, de repente, ao vivo, aí eu vi a fumaça saindo, a fumaça branca. Mas me deu um desespero para sair daquele shopping, para voltar para a televisão do hotel, porque no shopping não tinha televisão. Aí eu chamei um Uber, eu tomando sorvete, voltei pro hotel e aí comecei a ver toda a transmissão, né? E foi muito engraçado, assim, ficou bem marcado a eleição do Papa Leão XIV. Papa Leão XIV é interessante observar, porque antes de todo o conclave, o poder da imprensa, da mídia, as especulações que tem quem será o novo Papa. Então começam, né? Faz até, como é que se diz? Aquele negócio que a gente faz para quando você vai jogar um ao outro. Como é que chama isso? Quando a gente faz as apostas que tem. Vai ser esse o Papa, vai ser aquele o Papa e tal, aquele cardeal, outro cardeal. E a mídia começa a dizer isso. Não, pode ser um cardeal americano, pode ser um cardeal indiano, pode ser um cardeal africano, um cardeal brasileiro. E saem todas as reportagens. E, de repente, normalmente, quem a mídia assim, não deu tanta importância, não falou tanto, de repente é o Papa. Cada vez mais, pelo menos na minha percepção, fica confirmado aquilo que nós já sabemos, que é a escolha do Espírito Santo. O Papa Francisco foi assim também, Foi né? a mesma coisa.
Ninguém imaginava. Ninguém né? imaginava o esperava. Papa Francisco, né? E o cardeal Prevost, a mesma coisa. Falou-se um pouco sobre ele. Ele era o presidente da Congregação para os Bispos, né? Morava no Vaticano, mas eu particularmente não conhecia. Papa americano, né? Papa americano. Ninguém falava isso. Né? Ninguém E de imaginava. repente, não, o cardeal Prevost. E tem sido assim, naquilo que eu acompanho da vida dele, um excelente Papa. Como que a escolha é do Espírito Santo, porque é muito acertada. Ele veio no momento em que a igreja precisava. É como assim, o momento do Papa João Paulo II foi o momento que a igreja precisava, né? Muro de Berlim, toda aquela história pós-Segunda Guerra Mundial. Depois, Papa João Paulo II, depois nós tivemos o Papa Bento XVI. Ou seja, a intelectualidade, o homem da escrita, né? Esse início do século ali, né? do novo milênio, 2003, 2004, né? Todo mundo com medo desse novo milênio. Muitos diziam, o mundo vai acabar nos anos 2000, já estamos 25 anos depois disso, vamos a 26. Então, precisava de um papa intelectual. Depois disso, um papa do coração, um papa dado às pessoas, né? Essa fragilidade humana, um papa que olhou para a fragilidade da existência. E agora um papa que veio, um papa intelectual, um papa muito inteligente, um papa que fala inglês fluente por ser americano. A gente não tem muito disso, né? Um papa que tem a língua inglesa como língua materna. Então, consegue conversar com o mundo inteiro, não que os outros papas não conseguiam, não é isso, mas um papa que tem, assim, né? Vê-lo falar inglês, ver o quanto ele tem um latim, né? E ele retomando algumas coisas importantes da vida da igreja, né? Ou seja, é um papa para o momento atual. É um papa para o momento atual. Então, como que de fato é uma escolha do Espírito Santo? Isso me admira, isso confirma para mim cada vez mais. É Deus que escolheu. De fato, é um vigário de Cristo aqui na Terra, né? Que maravilha. Então, e a gente tem visto isso, né? A último censo, até saiu no Aleteia Digital, saiu uma matéria sobre o número de católicos aumentou. Passamos de 1,2 para 1,5 bilhões de católicos no mundo. Então, como tem crescido, nos Estados Unidos foram mais de 17 mil batizados adultos agora na Vigília Pascal desse ano. A França, a mesma coisa. A França, né, como nós dizemos na história do catolicismo, a filha predileta do Papa, né, a gente diz, a filha predileta da igreja, e pelo tanto que a França deixou um pouco a questão religiosa, foi um dos países da Europa que mais teve batismos na Vigília Pascal desse ano. Então, isso é uma resposta. É preciso olhar para esses dados, é preciso olhar para isso e conseguir, a partir desses dados, ler a história atual. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos buscando aquilo que é absoluto nas nossas vidas. Por que nós queremos ter uma verdade única na minha vida? Eu não quero mais ter tudo relativizado, tudo pode, tudo. Não, vamos fazendo como estamos fazendo. Não, precisamos ter um alicerce, né? O ser humano sempre busca isso, né, Graciano? Sempre busca uma raiz, né? Se a raiz não está forte, a árvore não dá fruto. E a gente quer buscar uma raiz firme. E a raiz firme que nós temos, a verdade única que nós temos, é Deus. Precisamos de Deus. E o ser humano cada vez... Uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas que me procuram para conversar, para direcionamento espiritual, como você tem se relacionado com Deus? Ah, padre, eu não me relaciono muito. Então, a resposta das coisas ruins da sua vida está muito ligada a isso, né? Se aquele ditado que a gente fala, se com Deus já é difícil, imagina sem Ele. É verdade. Então, é um pouco disso. Padre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a linguagem da juventude, né? O que hoje, né, as redes sociais, né, muito forte, a importância da igreja hoje estar utilizando, né, esses meios para a chegada ainda mais nos nossos jovens. Eu acho que não tem como você, hoje, e graças a Deus a Igreja Católica é muito sábia, como um conceito muito forte da Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, é o conceito italiano de aggiornamento, ou seja, de sempre estar se refazendo, né?
E eu gosto muito de dizer que todos os verbos que usam o ressignificar, refazer, restaurar, eu sempre gosto de falar que isso é a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz isso em nós, o refazer, o ressignificar. E a igreja, sendo muito sábia e muito atenta ao tempo atual, né, no hoje das nossas vidas, ela não está exime de viver da vida da comunicação. Então a gente percebe isso, né? Quantas paróquias, arquidioceses, padres, religiosos, religiosas envolvidas, as rádios católicas, as universidades católicas envolvidas com a rede social, seja Facebook, Instagram, seja qual for a plataforma. E muitos jovens católicos. É interessante porque a igreja está tão atenta a isso que a CNBB, por exemplo, faz todo ano um encontro para influenciadores católicos. Então, olha a atenção da igreja, né? Foi-se criado uma comissão para pensar um encontro sobre aqueles que têm aí muitos seguidores, que têm uma influência católica nos meios digitais. E não dá para ficar fora disso. E é importante estar nisso. Porque quanto mais você, dentro desses campos, né, e a igreja é sempre preocupada com a comunicação, desde a época impressa do jornal, passando por tudo aquilo que a Igreja Católica faz dentro da comunicação. Por quê? Muitos jovens hoje, a gente sempre até brinca, lá eu falava isso muito no Santuário São Estadeu, quando a gente tinha reunião com a equipe de comunicação, lá eram 9 funcionários só para trabalhar na comunicação, e a gente ficava fazendo essas pesquisas, né? Quem é o nosso público, qual a faixa etária do nosso público no Facebook, a faixa etária do público no antigo Twitter, hoje o X, o X, o público do Instagram, e cada um tem um tipo de público, do canal do YouTube. Então, cada um tem... E você tem que criar conteúdo, você tem que falar, você tem que estar atento a todos esses públicos, né? O que nós podemos fazer, por exemplo, dentro da revista São Judas, que é uma revista digital, para as nossas crianças? Então, você tem que pensar, e a igreja está muito atenta, eu acho que isso é importante, né? Pensar tudo isso e divulgar. Às vezes a gente fica sem saber o tanto que a igreja faz, o tanto que a Igreja Católica faz, porque não é divulgado. Então, divulgar sim, número de cestas básicas que são doadas, número de hospitais que são atendidos. A gente for ver, a Igreja Católica é a instituição mais caritativa do mundo. Quantas cestas básicas foram doadas por toda a instituição católica na época da pandemia? Foi perde de conta de toneladas. Então, e tudo isso tem que ser divulgado também. Não para fazer com que a Igreja Católica apareça, não, para mostrar que a Igreja Católica está fazendo aquilo que Jesus pede. Então, é isso, é dizer, olha, nós estamos fazendo. Quer fazer junto conosco? Vamos abraçar. Porque é aí que vem a comunhão entre a instituição católica, a Igreja, e o Estado. Né? Nós temos, por exemplo, deunianos, nós temos centros de educação infantil em São Paulo. O Estado, devido à demanda grande de atendimento às crianças para que os pais possam trabalhar, então a educação integral das nossas SEIs, das nossas antigas creches, o Estado, ele hoje faz um convênio com uma instituição católica para dar uma boa educação infantil a essas crianças. Então, aí que vem a união. A Igreja Católica está fazendo e ela quer continuar fazendo. Você quer fazer junto conosco? Vamos fazer as parcerias. Então, é aí que surgem as parcerias, seja do setor privado, e isso tudo deve ser mostrado, isso tudo deve ser divulgado. Porque acredito eu que quanto mais nós estamos presentes nas redes midiáticas, de modo especial hoje, a juventude, ela está ali. A juventude hoje está muito ligada às redes sociais. Por exemplo, eu vi a minha prima pequenininha de 9 anos jogando um joguinho no celular e eu fiquei pensando assim, ela estava jogando um joguinho lá, não sei que joguinho que era, mas eu fiquei pensando assim, a igreja precisa criar um joguinho de catequese para o celular, para essas crianças. Se elas querem brincar ali, por que elas não vão brincar com um joguinho de catequese? Em que, sei lá, o rei Davi está presente ali, em que Maria está presente. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Precisa criar essas coisas, né? Para os casais, né? Para a juventude, o jovem. Então, essa atenção ela é fundamental hoje em dia. Padre, e falando um pouquinho mais sobre o seu livro, né? O Teófilo, fala um pouco para a gente um pouco mais sobre esse encontro entre razão e o mistério. O que o senhor quis dizer nesse livro aqui? O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica, Fides et Ratio,
fé e razão, em que ele faz, usando de uma analogia, ele diz, o ser humano, a existência, ela é como um pássaro, né? Ou seja, que precisa de duas asas. O pássaro sem uma asa, ele não voa. Para voar, para alçar o seu voo, precisa das duas asas. Uma asa é a fé, uma asa é a razão. Então, um pouco dessa ideia. Como eu já disse e repito, o ser humano não é formado por gavetas. Ele é formado por uma inteireza. Não tem como eu ir à missa domingo e não levar os problemas da minha casa para rezar. E não tem como eu voltar para a minha casa e não trazer aquilo que eu vivenciei na igreja. Aquela espiritualidade, aquele fervor. Então, nós vivemos constantemente nesse encontro entre o mistério de Deus e entre a nossa razão, a temporalidade. Eu dizia ontem na homilia, Graciano, lá na Matriz São Vicente Ferre, a coroa do advento ela é um símbolo muito interessante, muito importante, porque a coroa do advento precisa ser de forma circular. E ela tem 4 pontos, que são as 4 velas, que são acendidas cada domingo, é acendida uma vela, que representa os 4 domingos. Então, nós contamos esses 4 domingos na temporalidade. É o cronos, né? A cronologia que é contada. Então, é o tempo nosso. É a temporalidade nossa. Nós somos mortais. Temos início, meio e fim. E esses 4 pontos, essas 4 velas, estão ligadas a esse círculo. E o círculo é a simbologia da eternidade, daquilo que não se acaba. E a eternidade, quem é a eternidade? A Santíssima Trindade, Deus. Deus é a eternidade. Então, na coroa há um encontro entre o humano e o divino. Entre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. Então, a ideia da leitura desse livro, e também o subtítulo, é esse encontro. Nós não conseguimos viver separados. Eu preciso ter, sempre tenho dentro de mim, esse encontro constante entre uma força sobrenatural e aquilo que eu faço de prático no meu dia a dia, o meu cotidiano. Então, esse é o objetivo do subtítulo. Coisa boa. Padre, como é que faz para as pessoas adquirirem esse livro, Teófilo? O pessoal que está nos assistindo nesse momento, como é que eu consigo esse livro? Onde está disponível? Esse livro você pode adquirir através do site da editora SCJ, que é a editora que publicou o livro. Então, www.editorescj.org.br. Você pode adquirir também no site das livrarias, certo? E se você quiser autografado, o livro chegar na sua casa autografado, você pode me procurar no @HardenPedrosa no Instagram, pode adquirir o livro por lá e eu vou enviar para sua casa autografado. Olha que privilégio, hein? E tem esses 3 aqui para fazer de sorteio aqui para os nossos telespectadores. Maravilha, vamos fazer essa promoção. E agora conta pra gente, Padre, seus sonhos, seus projetos, próximos projetos aí que virão. Já tem? Eu estou trabalhando agora em cima de um livro que o projeto dele é... Eu fiz a pesquisa de mestrado em educação na PUC, que foi defendida agora em fevereiro, sobre uma pedagoga alemã. É uma educadora, uma filósofa, teóloga, que se converteu do judaísmo ao catolicismo, Edith Stein, e que foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 98. Então, Santa Edith Stein. Ela entrou no Carmelo, mudou o seu nome para Irmã Teresa Benedita da Cruz. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz. Nós celebramos dia 9 de agosto. Ela foi uma voz feminina muito forte na Alemanha, falou muito, deu muitas conferências, falou em rádio, né, de modo especial sobre a fé e a educação, sobre a educação católica. Então, eu trago a pesquisa histórico-documental sobre a sua vida, baseado em documentos, né? E a nossa ideia é fazer a publicação dos 2 primeiros capítulos que eu conto a história dela, do início até a entrada dela no Carmelo. Então, a gente está trabalhando hoje em cima dessa publicação. E eu tenho um outro projeto guardado que eu quero desenvolver, que é lá para 2027, provavelmente. Eu quero publicar um livro falando sobre um tema muito delicado nas nossas vidas. O título do livro que eu tenho em mente, por enquanto, é Deus, por que o câncer? Então, eu quero escrever sobre essa dimensão muito do forte, sofrimento a partir do câncer, né? Que é uma doença que acomete, independente de crença, independente de classe social, independente de quem seja, é uma doença que bate à porta sem menos esperar, como qualquer outra doença, né? Mas é uma doença que mexe muito com a humanidade.
E nos acompanhamentos que eu já fiz, nas histórias, nas visitas, nos enfermos que eu já visitei, eu tenho um desejo dentro de mim, de modo especial, muito ligado à encíclica do João Paulo II, que fala sobre o sofrimento humano. O Papa João Paulo II, Salvifici Doloris, ele escreveu uma encíclica que fala sobre o sofrimento humano. Edith Stein também fala muito sobre o sofrimento. Ela que foi morta, assassinada em Auschwitz-Birkenau, no campo de concentração. Então, eu tenho um desejo de escrever sobre isso, né? E quando tiver impresso o livro, a gente volta aqui. Com certeza. No 93 Mais um episódio. Mas é um desejo, assim, de escrever sobre esse tema. É um tema delicado, que eu acho que eu preciso ainda ler bastante, estudar, conversar bastante, mas eu tenho vontade de escrever sobre isso. E esse título, porque é uma das... a gente, nos atendimentos de confissão, de espiritualidade, de direção, é o que as pessoas trazem, né? Muito isso. Padre, por que isso aconteceu comigo? Então, é uma pergunta que a gente faz, às vezes, a Deus, né? Deus, por que isso? Né? Papa Bento XVI, quando esteve em Auschwitz, ele perguntou isso, na Folha de São Paulo. Ele fez essa pergunta: onde estava Deus, né, naquele momento da humanidade? Então, é uma pergunta forte para um Papa Bento XVI, tão intelectual, fazer. Então, eu tenho isso dentro de mim, essas indagações, e que eu quero transformar em texto para também poder colaborar e ajudar tantas pessoas que precisam. Que legal. Padre, estamos chegando ao final de mais um episódio, nosso bate-papo, mas antes estamos chegando também aí ao final do ano. Chegamos, né, na verdade, ao final do ano. Estamos aí chegando com esse novo ano 2026, o Natal também. Gostaria que você olhasse para a câmera, para todos os nossos telespectadores, internautas que nos acompanham, para deixar aquela mensagem especial. Nós estamos aí, como você disse, chegando, né? Já estamos ao final do ano, passou. O Henri Bergson é um filósofo da época moderna que ele fala, né? O tempo subjetivo, né? O tempo passa 24 horas como qualquer outro dia, mas o tempo interno aqui, esse está corrido, né? Esse está atropelado cada dia mais. Não deixe para viver aquilo que você precisa viver, seja do perdão, do amor, seja da convivência, da relação, para o Natal de 2026. Há tantas pessoas que não irão estar conosco nesse Natal de 2025. E há tantas outras que não vão estar, ou nós não podemos estar, no Natal de 2026. Então, tenha o Natal de 2025 como o momento da graça de Deus, da oportunidade. A oportunidade, ela muitas vezes bate, às vezes só uma vez na nossa vida. Então, é a oportunidade de perdoar, é a oportunidade de amar, é a oportunidade de se encontrar. Faça esse Natal, de fato, um encontro, uma celebração com a sua família, com as pessoas que você ama. Não deixe para amanhã. A felicidade está no hoje, está no agora das nossas vidas, não no amanhã. Então, viva o hoje do Natal, viva esse findar de ano, faça uma retrospectiva sobre este ano. Não prometa tanto para o ano de 2026, mas prometa ser alguém que ame mais, que perdoe mais. Isso já vai ser uma luta para 2026. É isso que eu desejo a cada um que nos assiste e a todas as famílias. Padre, o que me chamou muita atenção nessa nossa conversa, diante dessa mensagem que você nos trouxe aí também, na sua reflexão ao longo do nosso papo, é as pessoas realmente serem o que elas querem ser o hoje, né? Não tenha medo, encare de frente, viva o hoje. Esse ponto, essa reflexão que o senhor nos traz aí é muito forte. É muito interessante que Jesus sempre dizia isso para as pessoas que ele curava: vai, a tua fé te salvou. Independente da sua crença, tenha fé. Tenha fé. E aqui agora, como padre, na religião, dentro da Igreja Católica, volte para Deus. Tenha fé. A fé salva. Padre, por que está acontecendo comigo? Você está rezando? Você tem ido à missa? Você tem adorado? Busque Deus. Eu sempre falo isso para os pais. Se você quer que seu filho ou sua filha seja um homem ou mulher de Deus, leve Deus agora para eles. Não queira levar Deus aos 25 anos, aos 30 anos. Não, é preciso levar Deus agora. Amanhã pode ser tarde, né? Amanhã pode ser tarde. Amanhã você não pode nem estar aqui. Então, leve Deus agora. E lembre-se, tudo aquilo que nos pesa não é de Deus. Coisas, situações e pessoas. E é preciso cortar da vida. Deus é leve. E sempre vai ser leve. Então, lembre-se, tudo aquilo que te pesa na sua história, sejam coisas, situações ou pessoas,
não é de Deus. Deus é sempre leve. Sensacional! E para a gente encerrar esse momento, você que nos assiste, nada melhor do que nós recebermos aqui a bênção do Padre Raden neste momento. Padre, por favor, uma bênção especial para todo mundo que está nos assistindo. Graziano, agradeço de coração a acolhida de sempre que você me dá, seja 93, seja na Rádio Cor, muito obrigado. Tenho um carinho especial pelos nossos meios de comunicação aqui do nosso município, cada vez mais difundindo, dando oportunidade para os nossos formiguenses, para as pessoas que aqui passam. Então, muito obrigado mesmo. E a você, telespectador que nos assiste, a minha bênção especial pela intercessão da família de Nazaré, a cada um de nós, para que vivenciemos uma noite santa, né? Uma noite agradável, uma noite de amor, de celebração. Lembre-se, Deus está presente no meio de nós. É Emmanuel, é Deus conosco. Então, nunca se esqueça, Deus não nos abandona nunca, nunca, nunca. Deus está sempre conosco. Por isso, que essa bênção chegue até a sua casa, a tua família, e de modo especial, as tuas dúvidas, os teus sofrimentos, as tuas dificuldades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, te abençoe e te guarde, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um feliz e santo Natal e um ano repleto de bênçãos. E é o que a gente deseja também para você, Padre, te agradecer por essa oportunidade de ter vindo aqui no nosso estúdio, num bate-papo super agradável. Lembrando que você que nos assiste, né, compartilhe, né, essa entrevista com seus familiares, com seus amigos, porque realmente aí um papo riquíssimo que nos dá tanta força para a gente seguir em frente aí na nossa vida, na nossa missão. Padre, obrigado a você. Muita saúde, muita paz nesse novo ano que vem chegando para você também. Muito obrigado. Obrigado, Graziano. Feliz Natal e um grande abraço. Valeu, pessoal. Voltaremos na semana que vem com mais uma edição do nosso 93Cast. Tchau, tchau. Grande abraço a todos aí. Você ouviu 93Cast. 93Cast.